Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Vamos então continuar falando da oração. Essa mensagem dessa semana, a gente trazendo para todos vocês sobre a oração. Vamos continuar aqui em Mateus, no capítulo 6. Mateus, no capítulo 6, ainda falando da oração. Porque o que acontece? Dentro da Bíblia Sagrada, o que mais você vê aqui é Jesus ensinando a orar, é Jesus ensinando a jejuar, é o Senhor ensinando como se proceder. É o que mais você vê. Quando você pega a Bíblia Sagrada e você começa a ler aqui, do livro de Mateus, do capítulo 5, já são as bem-aventuranças, certo? No capítulo 4 você já vê a tentação de Jesus, e no capítulo 4 você já vê, você consegue aprender muita coisa, Jesus falando e ensinando como ser. Tem as bem-aventuranças no capítulo 5, certo? E depois, do capítulo 5 em diante, ele continua, depois das bem-aventuranças, ele começa ensinando como ser um cristão de verdade. E como nós estamos vivendo nesse período, é tempo de oração, nesse período difícil, que é um período de que as pessoas que não estiverem em comunhão com Deus, elas vão se perder. As pessoas que não tiverem o conhecimento, elas vão se perder. É um tempo de apostasia. É um tempo de igreja vazia. É verdade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão me assistindo. Embora eu sei que as pessoas que me assistem nesse canal são pessoas com uma faixa etária de 50 anos para cima, mas deve ter algum jovem aí, e o bom é que essas pessoas de 50 anos a mais sabem o que eu estou falando, porque você lembra de que na década de 60, eu não lembro muita coisa da década de 60, porque eu nasci em 64, então eu vou lembrar alguma coisinha assim, 68, 69, só pontos. Mas de 70, do ano 70, que foi quando nasceu o meu irmão segundo, Rocival, quando ele nasceu, que eu lembro quando ele nasceu em 70, e que dali em diante eu já estava com 6 anos, 7 anos, 8 anos, a década de 70, então você já começa a perceber. Eu sempre fui observador, sempre gostei de estudar, sempre gostei, de aprender, de andar com os mais velhos. E eu lembro muito bem de quase que não se via igreja. Era uma Assembleia de Deus aqui, era uma outra congregação ali. A igreja nessa época que estava assim, que chamava a atenção nas rádios, em rádio, era a Deus é Amor, que já existia, Deus é Amor, década de 70. Então, quase você não via igreja, número de pessoas assim, reunidos, um pastor, um púlpito, um título e uma placa de uma igreja, quase você não via. Ano de 70, década de 70, quase não via. As pessoas que são da minha idade sabem. Na década de 80 também não. Na década de 80 também não eram essas coisas. Que aí quando surge essas igrejas da linha neopentecostal, que é uma linhagem de quadrangular, linhagem de Deus é Amor, a linhagem de Igreja Universal, Igreja da Graça, e essas igrejas da linha neopentecostal, que é uma projeção, que é o a mais do pentecostalismo, Essas igrejas que vieram fazer a movimentação, e na década de 90, finalzinho da década de 80 para a década de 90, quando chega em 2000, e aí você vê as igrejas
muita igreja, principalmente dessa linha neopentecostalista, certo? Aí você hoje, esses dias eu estava indo para casa, gente, meu Deus do céu, uma igreja aqui, outra do lado, uma com 20 cadeiras, outras com 100 cadeiras, aquela com 200 cadeiras para pessoas se sentarem. E essas igrejas, interessante, de que essas igrejas neopentecostais, elas estavam cheias, lotadas, você passava as igrejas lotadas. Hoje, a gente está vendo essas igrejas fragmentadas, cada um com a sua linhagem, sabe? Tem as igrejas reformadas, do pensamento reformado, que são as não pentecostais. Tem as igrejas pentecostais, que é tipo a Assembleia de Deus, que a igreja Assembleia de Deus, ela é bem assim, fragmentada. É a igreja Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Assembleia de Deus, Belém. Vitória em Cristo, Madureira. Vitória em Cristo, Ministério Pastor Fulano. Assembleia de Deus, Ministério tal. É muito fragmentado. Mas todos os pastores têm uma convenção e eles são lá ligados a essa convenção. É isso que faz eles serem fortes, essa convenção. Por isso que no registro, na fonte, mostra que é a maior igreja do Brasil, a maior igreja é a Assembleia de Deus, mas é porque ela é assim, por causa da convenção, porque ela é fragmentada, certo? E aí, hoje, você vê igreja ao lado da outra. E interessante de que hoje essas igrejas estão ficando vazias. Estão vazias, mesmo as igrejas neopentecostais, que têm movimentos neopentecostais e pentecostais, estão ficando vazias. Olha que tempo nós estamos chegando, por isso que nós precisamos de orar, gente. Porque senão esse fogo vai apagar, e é por isso que eu estou trazendo para vocês, sabe, essas mensagens, para nós não nos apagarmos. Não é que você tem que ser pentecostal, ou não pentecostal, ou neopentecostal, não é nada disso. Aqui eu não estou falando de linha, de pensamento, de interpretação teológica. Eu estou falando de que a igreja do Senhor, seja ela da tribo de Levi, seja da tribo de Judá, seja da tribo de Naftali, seja da tribo qual for, seja a denominação A, B, C, D, a igreja do Senhor não pode apagar a oração. Que se apagar a oração, acabou tudo, vai acabar. Por isso que Jesus faz essa pergunta: será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? Então eu estou trazendo essas mensagens sobre a oração justamente para motivá-lo a orar. Você manter uma vida em oração. Porque se você não manter uma vida em oração, esse fogo vai se apagar. Amigos, lê aqui no Evangelho de Mateus. Procure ler, meditar. Mateus 5, Mateus 4, Mateus 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesus dizendo que tipo de cristão tem que ser. Leia. Leia e aprenda diretamente com o Senhor Jesus. É essa a minha preocupação, porque nós estamos entrando num tempo difícil. Acredito que seja o pior tempo que nós estamos vivendo, é esse. A gente encontra pessoas antigas aqui na igreja, a gente vê, lembra, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente lembra, era diferente. Pois é, vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus, em nome de Jesus, estou procurando mostrar para essas pessoas, Pai, a importância da oração, meu Deus, que se elas não orarem, meu Deus, ninguém vai orar por elas. Se alguém orar por ela, não é o suficiente. Que tem coisas nessa vida que não adianta alguém fazer pela gente. Tem que a gente fazer. Não adianta alguém comer por mim, beber por mim. Não. Sou eu que tenho que comer, sou eu que tenho que beber. Assim também a oração. Sou eu que tenho que orar. Esse negócio de ora por mim, fulano, ora por mim, tem que acabar.
Tem que acabar. Não é ora por mim, é você que tem que orar, amigo. É por isso que eu deixo esse fundo de oração. Essa música, fundo de oração, para poder você falar com Deus. Gostaria até que você, nesse momento, eu vou deixar o fundo e você falasse com Deus. Falar com Deus, orar. Entregar a sua vida para Jesus, sua família, sua casa, seus caminhos, seus negócios. Sabe, quando você fala com Deus, ó meu Deus, em nome de Jesus. Porque você fala com Deus em nome de Jesus. Interessante que você fala também com o diabo em nome de Jesus. Satanás, diabo, sai da minha vida em nome de Jesus. Oh Pai, a gente precisa, Pai, de Ti, eu preciso de Ti. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero pedir ao Senhor por todos esses amigos que estão incluídos nesse canal, que estão inscritos. Abençoa, Pai, eles, abençoa cada um com a sua casa, com a sua família, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Amigos, eu vou deixar você agora orando, falando com Deus. Aí quando você orar, aí você escreve amém no comentário. Vamos comunicar através dos comentários. Que Deus abençoe. Continue em oração aí, em nome de Jesus.